Eu era muito novo, né? E eu andava com a Bíblia debaixo do braço, com total inocência, dizendo assim, não, o Senhor vai curar meu pai, Ele vai libertar meu pai, Ele vai salvar meu pai, não vai morrer. E como é que a minha família vai ver tudo isso? O que minha família vai dizer? Pô, agora que a gente tá levando Jesus pra casa, agora que a nossa família tá tendo um encontro com Deus e de repente meu pai vai morrer? E era um diálogo interno muito grande, assim, eu e Deus conversando, né, o tempo inteiro. E eu me lembro que eu tava chegando em casa, quando eu tava na rua da minha casa, me aproximando, eu cheguei na porta, eu encontro toda a minha família na porta. E eu olho, o que foi? E eles disseram assim, olha, o doutor chamou toda a família no hospital. Agora, é pra ir agora. Eu falei, mas o que aconteceu? Eles não disseram. Eles só falaram que era pra ir. Aí a gente foi, cara, até lá. Eu com a Bíblia debaixo do braço. E crendo até o último momento. E quando a gente chega lá, chega todo mundo, o médico chega até a gente, olha pra gente e diz, o seu Darli faleceu. Naquela hora, todo mundo chora. E eu tava com a Bíblia na mão. Eu olhei pra ela e eu falei, eu não entendo. Mas eu confio. Uau. Eu sei que o Senhor tem alguma coisa aqui. Uau. Eu não entendo o que é, mas eu confio. Foi difícil demais. A gente ficou no período do luto, e o luto é um processo natural para todo ser humano, precisa passar, é importante. E a partir dali Deus começou a trabalhar, porque quando eu fui conversar com a minha mãe, meu pai, ele sempre teve uma vida muito errada. Meu pai, ele traía minha mãe, meu pai fazia as coisas erradas, enfim. E eu nunca soube, cara, mas conversando com a minha mãe depois, a minha mãe, ela sofria muito casada com ele. Sofria demais. E conversando com ela, eu percebi o quanto a minha mãe ficou leve com a partida do meu pai. E o quanto ela começou a viver. Então, ela sempre foi uma pessoa muito retraída emocionalmente e vivia completamente em função dele. E a partir desse momento eu vi a minha mãe andando, passeando, viajando, fazendo as coisas. Eu falei, tá. E eu fui entender a Bíblia. E quando eu fui entender a Bíblia, eu olhei e falei, tá, a Bíblia diz que Deus permite que muitas vezes o corpo pereça para que a alma seja preservada. Eu falei, tá, meu pai foi salvo, minha mãe está vivendo, nossa família agora está na presença de Deus, todo mundo está na igreja, porque hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E aquele que era o mais improvável, aquele que era o mais problemático, era aquele que levou toda a minha família a ter um encontro com Deus. E aí o que aconteceu foi que, a partir daquele momento, eu percebi que Deus estava fazendo algo novo na nossa família. Com a partida do meu pai. Veio meu sobrinho, filho da minha irmã, que nasceu, um bebezinho, que trouxe alegria para a família. E a nossa família começou a servir a Deus. E eu estava na igreja, e eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja, tinha troca de pastor, volta e meia trocava pastor. Quando eu cheguei na igreja, o pastor olhou para mim e disse assim, você tem fé para largar tudo e fazer a obra de Deus? E eu falei, pô, eu tô em casa, sou o único homem da família, meu pai morreu, só tá minha mãe, minhas duas irmãs, meu sobrinho, bebê. Como é que eu vou largar tudo? E aí eu lembrei da oração que eu fiz. Qual a oração que eu fiz? Deus, se o Senhor tem algo para mim, para poder ajudar as pessoas, para poder cuidar das famílias, para não passarem pelo que eu passei, então que o Senhor possa me ajudar e que eu possa fazer isso. Uhum. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, olha, o pastor me convidou para eu fazer a obra de Deus. Ela falou, quanto é que você vai ganhar para isso? Qual é o salário disso aí? Como é que vai ser o fechamento? Ganha bem. Como é que vai ser o fechamento dessas contas? E eu falei assim, mãe, é o seguinte, a gente não vai ganhar nada. Ela, como assim não ganha nada? Não, a gente depende de Deus. E ela, como assim depende de Deus? Ela era nova na fé também. Sim. Então, ela falou, mas como é que você vai se sustentar? Eu falei, não, mas a igreja dá o alimento pra gente, a igreja dá moradia pra gente. E foi um tempo, cara, que foi desafiador, porque eu tive que entrar nesse acordo com a minha mãe de dizer assim, mãe, pode confiar que eu não vou estar aqui, mas Deus vai estar. Vai cuidar de vocês. Porque enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. Uau. E aí ela falou, tá bom, meu filho, se é o que você quer, a mãe te abençoa para você ir. E eu fui. Comecei a morar na igreja,
Aí a gente foi subindo de nível, né? Que vai lá para ministro, pastor auxiliar. Fui tendo as minhas experiências. Até que Deus regenerou aí a minha frustração na vida sentimental. E eu atuando como pastor, totalmente dependente, assim. Não tinha dinheiro, não tinha nada, era totalmente dependente. A gente usava aqueles ternos que as vó doavam, os ternos cheirando a naftalina, sabe? Dos vô, aqueles... eu era magrelo, mais magrelo do que eu já era virado em orelha, nariz e dente. E ainda porque como a gente não tinha dinheiro pra cortar cabelo, às vezes o cabelo crescia demais, então, cara, era bizarro. E aí eu usava aquele externo que era dos vô que morria, que as vó trazia. As vozinhas traziam, era aquele externo que tinha as ombreiras, parecia o Didi Mocó. Ficava quadradão, né? Parecia o Didi Mocó. Eu usei uns quadradão assim também, cara. E aí era muito bacana, porque, tipo, a gente dependia de coisas básicas, coisas que eu nunca tive que depender, pasta de dente, enfim, desodorante, creme de barbear, gilete, enfim. E volta e meia, às vezes o cabelo tava grande, chegava as vozinhas assim, olhava pra gente, batia no nosso peito, colocava 10, 20 reais no bolso, assim, Deus te abençoe, meu filho, vai lá cortar o cabelo. Até a tiazinha ficava incomodada, né, cara? mano? Aí a gente foi tendo essas experiências, eu fui cuidando de comunidades, né, que são lugares que são pontos de pregação nas comunidades, nas favelas. Era muito bacana, porque às vezes era eu pregando pra... o cachorro que estava sentado olhando o culto, a vozinha, e a bala pegando do lado de fora. Pé. E eu falando, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era bizarro, cara, mas era uma experiência incrível, assim. Então, esse foi o meu processo de início como pastor. E aí Deus foi regenerando a minha vida sentimental, conheci minha esposa pela internet.